Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre um assunto específico, que é sobre relacionamento conjugal. E acredito que o que eu tenho para compartilhar pode acrescentar muito à sua vida, então eu queria que você me desse total atenção, porque eu acredito o seguinte: Deus criou o casamento e criou para que o casamento tivesse sucesso. Mas infelizmente a gente percebe que muitas pessoas elas não vivem essa realidade. A gente precisa entender o porquê dessa realidade, que eu acho que é tão maravilhosa, porque eu acredito que quando alguém casa, alguém projeta formar uma família, ela tem um sonho, né, um sonho de viver uma realidade maravilhosa, de viver uma vida plena, uma vida conjugal, que com certeza é para o resto da vida. Mas por algum motivo, nessa caminhada, alguma coisa acontece, ou uma série de coisas acontece, e aquilo que era um sonho acaba virando um pesadelo. E nós precisamos exatamente entender o porquê isso ocorre na vida de muitas pessoas e o que precisa ser feito para mudar essa realidade, se a gente está vivendo, ou o que eu preciso ter cuidado para não virar essa realidade que muitos estão enfrentando em relação à vida 2. Então quero que você preste bastante atenção no que eu tenho para dizer, porque o que eu tenho para dizer para você é muito importante. Eu acho que o relacionamento é uma coisa que todos nós devemos dar muita prioridade, porque quando ele não funciona, eu percebo, quando eu atendo pessoas, quando eu aconselho pessoas, que um relacionamento que não está funcionando, ele causa muito sofrimento e causa muitos males. Então é importante que a gente realmente dê prioridade, veja que a vida 2 é uma coisa muito importante, porque isso vai interferir não só na nossa vida pessoal. Às vezes o nosso problema conjugal ele interfere em 3 gerações. Para aqueles que os pais são vivos, os pais às vezes sofrem vendo os filhos não viverem bem na vida conjugal. E para aqueles que têm filhos, você tem também, depois da sua geração, a geração dos seus filhos, que vão repetir os erros que muitas vezes os pais estão cometendo. Então por isso que eu digo para todos que estão me ouvindo, falar sobre esse assunto eu acho que é extremamente importante e acredito que eu possa ajudar de alguma forma, como coach, como líder de uma comunidade cristã, no qual estou acostumado há muito tempo a ouvir, aconselhar, orientar, instruir, identificar, tratar, e acredito que eu posso contribuir com você também que está me assistindo. Bom, vou falar de alguns passos que nós precisamos dar para que de fato a gente possa ter um relacionamento de sucesso, um relacionamento próspero, um relacionamento que traga para a gente realmente satisfação. E o primeiro passo que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é o seguinte: para nós realmente termos um relacionamento dos nossos sonhos, a gente precisa primeiro ter consciência. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu estou falando. Para o nosso relacionamento dar certo, a gente precisa ter consciência. Então você me pergunte, consciência do quê? Muitas pessoas elas não têm consciência que elas estão vivendo um péssimo relacionamento. Elas não se sentem amadas, não se sentem felizes, não se sentem plenas, mas elas não têm consciência disso. Por quê? Porque muitas vezes naquele relacionamento ela coloca foco em outros fatores. Por exemplo, às vezes aquela vida que ela está vivendo com outra pessoa proporciona para ela um certo conforto, uma certa estabilidade financeira. Então ela acaba aceitando a ideia de viver mal, porque de alguma forma ela tem uma compensação por aquilo. Isso é, ela tem uma vida confortável com aquele relacionamento, mas ela não se sente plena, não se sente feliz, não se sente bem. Mas às vezes ela não tem consciência por causa dessa questão. Ou porque às vezes tem filhos. E quando a gente pensa nos filhos, a gente para de pensar em nós mesmos. E aí às vezes a gente se anula pensando o seguinte: se eu tomar alguma atitude, meus filhos vão sofrer. Então o que a pessoa faz? Ela se anula por causa dos filhos e às vezes deixa de estar vivendo um casamento pleno porque ela está preocupada em que os filhos não sofram. Então esse é um outro fator que também é muito comum. Ou às vezes é o tempo. O tempo já passou, afinal de contas são 5, 10, 15, 20 anos e a gente acaba se conformando em viver, às vezes, um casamento falido. E é interessante que você preste atenção no que eu estou lhe dizendo, porque a gente só vai conseguir mudar a sua realidade, a gente só vai conseguir mudar a sua situação se você se enquadra naquilo que eu estou falando, de você não viver uma vida plena, se primeiro você tiver consciência. Qual realmente é a realidade dessa vida conjugal? Me responda, você se sente uma pessoa amada? Você se sente uma pessoa plena? Você acha que seu casamento é um modelo
O seu casamento ele é algo extraordinário, você vive plenamente? Eu quero que você responda isso para você mesmo. E como é que você vai fazer? Eu quero que você pontue. Isso é, dê uma nota de 0 a 10. Que nota você daria para o seu casamento hoje? Você se sente uma pessoa plena? Então dê 10. Se você se sente uma pessoa mais ou menos, aí você vai diminuindo a nota e você vai pontuar. E por que eu quero que você pontue? Primeiro, para você ter consciência da sua realidade. E segundo, eu vou fazer outros vídeos, e em cima desses outros vídeos nós vamos caminhar numa direção para que você possa viver, né, esse relacionamento, você possa resgatar, se for o caso, transformar o seu relacionamento. E lá na frente eu vou pedir para você pontuar novamente. Nos próximos vídeos que você for assistindo, você vai pontuar novamente para que você possa identificar se você está avançando. Então é muito interessante que você anote. Você vai anotar onde você desejar, na sua agenda, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Tenha consciência e pontue o quanto você está satisfeito com o seu relacionamento, ok? Nesse primeiro vídeo eu quero falar isso para você. É muito importante, porque se você não tiver consciência da sua realidade, não adianta a gente falar sobre outros assuntos, não adianta nós mostrarmos ferramentas, mostrarmos o que precisa ser feito. Por quê? Porque você não tem consciência que você está vivendo uma realidade de infelicidade, de crise, de problemas. Então, primeiro você precisa enxergar. Olhe para a sua realidade, olhe exatamente se você vive uma vida plena e tendo consciência. Agora sim nós podemos caminhar numa direção que, com certeza, vai mudar a sua realidade. Tá bom? Espero que esteja te ajudando nesse vídeo. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre outros aspectos que estão relacionados à vida 2. Um abraço, Deus te abençoe.